pessoal! A gente tá aqui pra uma novidade pra vocês. Na verdade, é um teste que a gente tá fazendo de novo programa. Isso, porque o que acontece? Eu e Dan, a gente tem gostos muito diferentes de leitura e de várias outras coisas. Então o que acontece? A gente gosta muito de debater e de conversar sobre isso tudo, né? O que ele tá lendo, o que eu tô lendo, o que a gente tirou de cada uma dessas coisas, né? A gente pensou num programa que trouxesse um pouco desse papo que a gente tem em casa pro vídeo. E é um programa bem genérico, é o Valendo Sobre. E pode ser sobre qualquer assunto, desde autor, tema, livro, qualquer coisa, bem genérico para enquadrar qualquer coisa. Qualquer coisa do universo literário. E a gente quer muito a participação de vocês também. Se vocês pensarem num tema, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente fale, ou então, por exemplo, que um papo nosso dê uma ideia pra vocês, então assim, manda pra gente, porque a gente vai tentar também debater. Sim, pode falar, gente. Vamos comentar, vamos participar nas redes sociais, que a gente quer isso. O tema de hoje surgiu de uma observação nossa, assim, quando a gente vai em evento literário, é que os jovens estão bombando, eles estão em tudo. Estão. Esse é o momento dos jovens, esse é o momento dos jovens leitores. E é uma coisa que a gente tem percebido desde o início do Vai Lendo, desde a criação do Vai Lendo, que a gente começou a efetivamente entrar nesse mundo literário e a participar de eventos, a participar de palestras e debates. A gente notou que esse é o momento dos jovens. Os jovens nunca leram tanto, apesar de muita gente achar o contrário. Mas por que eles estão lendo? Essa foi a pergunta que permeou as nossas cabeças desde o começo do Vai Lendo. E a resposta é muito simples, pelo menos a gente acha que seja, né, Ju? Essa foi a conclusão que a gente chegou, que foram os young adults. Hoje em dia tem uma representatividade na literatura. Esse jovem consegue se ver, debater e se aprofundar em certos temas. É verdade, eu acho que a palavra-chave tá aí, representatividade. Porque hoje em dia nunca se falou tanto, tão abertamente sobre tudo que esses jovens vivem, sobre todos os anseios, os receios, as inseguranças, porque é uma fase complicada. Todos nós passamos por essa fase, algumas pessoas ainda não saíram dessa fase. Sim. E assim, muitos traumas, muitos questionamentos e muitas reflexões ainda se mantêm na nossa cabeça até hoje, né? Então assim, muitas coisas daquela época formaram a personalidade de muitos adultos agora. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, na nossa geração, né, Dan? A nossa geração começou a efetivamente se formar leitora, digamos assim. Ler, né? A efetivamente ler com Harry Potter. Eu comecei a ler com Harry Potter. Pois é. E eu acho que eu já falei isso em alguns textos pro Valendo, que eu tive até um hiato do Harry Potter para outras literaturas. Uma coisa que eu sempre fico pensando, por que eu demorei tanto tempo para voltar a ler? E eu acho que talvez a gente fica muito com essa ideia dos clássicos da escola, aquela literatura maçante, que a gente acaba associando para uma coisa negativa. Eu fico pensando, se eu tivesse acesso aos livros que tem hoje, com os debates que tem hoje, eu acho que eu ia passar o dia inteiro lendo. Não, sabe? é verdade. Assim, eu sou leitora de formação, literalmente, desde pequena, eu sempre tive esse exemplo em casa, então eu sempre li muito e desde sempre. O Harry Potter só ampliou tudo isso pra mim. Então, assim, desde o início eu aprendi a ler com Turma da Mônica, como milhares de outras A crianças. Turma da Mônica eu lia bastante. Gostava muito. Quem não, né? Quem não? Mas assim, eu aprendi a gostar de ler efetivamente com Pedro Bandeira. Porque eu acho que o Pedro Bandeira era um dos únicos, talvez, da nossa geração que falava com a gente, que trazia temas que a gente às vezes não queria perguntar para os pais, eu tinha uma certa vergonha. E o Pedro Bandeira, assim, para a nossa geração, era um dos únicos que efetivamente trazia algum debate, trazia alguma reflexão, pelo menos para mim, no caso. Só que ele trazia de uma maneira muito sutil, muito delicada, e era para um público realmente mais novo, né? Era até mais ou menos os nossos 11, 12 anos, só que isso foi muito importante pra mim na minha formação como leitora. Só que hoje em dia eu acho que os young adults, né, eles têm uma capacidade de aprofundamento absurda, e isso é muito importante. Eu já assumi aqui várias vezes no Valendo que eu não fui um adolescente que lia muito, mas assim, eu assistia muitos filmes também, muitos filmes adolescentes, na década de 90, aquelas comédias românticas. Uma coisa que eu noto é que antigamente predominava um tipo de modelo, né? Aquele patinho fake se transformava naquela pessoa que era o padrão da sociedade e ficava feliz. Verdade. Sabe, tinha aquele happy end, aquela coisa, tipo, a gente se divertiu muito, sabe, virou referência, era bacana passar o tempo. Só que realmente, assim, faltavam algumas questões. Eu fico até imaginando, eu converso muito isso com a Ju, como os jovens devem ler esses filmes e falar, nossa, que coisa sem profundidade, né? É verdade. Porque tem tanto tema hoje que o pessoal debate, assim, sabe? Tem mais que LGBT, tem bullying, tem drogas, tem sexo, fala isso tão abertamente, sabe? Isso. Eu acho assim, tudo é questão de geração, obviamente, né? Mas o que a gente quer trazer aqui nesse Valendo Sobre, o que a gente quer trazer, assim, em termos de conversa com vocês,
é uma coisa muito bacana que eu e Dan a gente percebe e a gente teve muita vontade de compartilhar isso com vocês. Porque, teoricamente, a gente já não seria mais um público young adult, digamos assim. A gente estaria saindo desse público. A gente estaria saindo desse público, mas hoje em dia é um tipo de livro que nos agrada muito e nos desperta muito interesse, porque com esses young adults de hoje, a gente já teve acesso a tanta coisa boa, tanto conteúdo bom, e assim, se despertou na gente esse interesse, a gente que teoricamente já estaria saindo, né, dessa faixa do público, a gente fica imaginando então o público realmente dos young adults e o que isso não desperta nos jovens. E essa pra gente é a grande resposta, né, dando essa tendência da gente ver os jovens enchendo uma Bienal do livro, sabe? Correndo em meio às filas, e a gente passou por isso, né? Sim, muito perrengue. Muito perrengue, assim, correndo pra ver aqueles autores que são ídolos deles. Mas por quê? Porque falam com eles. Falam sobre eles, que eu acho que é o principal. Sim, e tem acesso a eles, é muito mais fácil de você entrar em contato isso. com o autor. Então assim, a gente hoje em dia, quando lê um young adult, a gente lê com a mente totalmente aberta, sabe? Porque não tem que ter uma distinção, não tem que ter um rótulo só porque young adult é uma literatura que vale mais, vale menos, é relevante ou não é relevante. A gente acha isso um pouco até superficial pra literatura. Eu acho que é um pouco prejudicial, né? Eu acho que a literatura não tem que ser taxada por idade, assim. Exato. Eu acho que, é claro, quando a pessoa é criança, ela tem que ter aquele controle claro. de, tipo, não pode ler certas coisas e tal. Mas acho que quando você tá mais velho, eu acho que não custa nada você ler. É sempre bom. Sim. Eu gosto de ler livros infantis hoje em dia, pra saber como eles estão debatendo, conversando com a criança. Exatamente. Da mesma forma que eu leio com os young adults. Eu acho que quando a gente faz um trabalho de avaliação aqui, no caso, de fazer uma resenha, a gente tem que pensar como o público jovem, como o livro tá dialogando com esse público. Exatamente. E eu acho que sem discriminação a gente acaba aprendendo muito mais com Nossa, eles, assim, nesses livros, né? Nesses quase 5 anos que a gente tá fazendo o Vai Lendo, a quantidade de títulos diferentes que a gente já leu, sabe? O Vai Lendo ampliou tanto a nossa gama literária, digamos assim, né? Isso pra gente foi tão bacana, foi tão fundamental, eu acho, que transformou a gente também como leitor, né? Isso que eu ia falar agora, Ju, que transforma um pouco a nossa percepção de mundo, assim. Eu acho que hoje em dia, pelo menos eu consigo lidar muito melhor com as diferenças, com a diversidade que existe aí, sabe? De não ter um padrão ou outro. Isso. Eu acho que muito disso também, eu acho que isso se deve muito à literatura. Eu tive uma aula na faculdade que falava de narrativa, drama, e agora eu não lembro o nome da matéria em si, mas uma coisa que ela me incorporou pra vida foi que, assim, quando a gente tá assistindo um filme, olhando um livro, a gente entra no personagem. Sim. Então, se ele é bem escrito, se ele é bem desenvolvido, você passa a ver o mundo como aquele personagem. Você vendo como personagem, sentindo as emoções dele, eu acho que fica muito mais fácil você aceitar o diferente, porque cada um é único e cada um tem suas peculiaridades. É claro, às vezes a gente vai ler um livro e vai se identificar com aqueles problemas, mas não necessariamente isso vai acontecer em todos. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Eu acho que esse é o dever social que os young adults, digamos assim, estão exercendo nessa geração, sabe? Porque é muito importante, justamente como o Dan falou, não apenas você se sentir representado, você se identificar com aquilo, com aquela realidade, mas você entender as outras. É você entender o outro, é você respeitar o outro. E a literatura trazer essa percepção, sabe? Trazer essa noção, essa consciência de mundo é muito importante. Eu acho assim, a gente vê isso de diversas maneiras e com várias nuances, né? Seja um livro young adult mais romântico, né? Ou young adult mais realista. Então, por exemplo, aquela série da Jenny Han, Para Todos os Garotos que Já Amei, é uma série que, assim, é completamente o estilo de livro que eu gosto, né? É uma coisa mais doce, né? Uma coisa mais sensível, mas de certa forma a Jenny Han, ela consegue trazer uma realidade muito verdadeira de adolescente. E são 3 livros, e nos 3 livros a gente acompanha o crescimento e o amadurecimento não só da Lara Jean, mas dos outros personagens. Então a gente tem todos os conflitos do ensino médio, a gente tem todos os conflitos do último ano do ensino médio, que é aquela coisa de o que a gente vai fazer da vida, faculdade. E no último a gente tem essa conclusão, né? A Lara Jean já tá com 18 anos, então assim, tem todos os conflitos dessa transição e tudo isso de uma maneira muito verdadeira, muito natural, porque eu acho que isso é muito importante também, é trazer esses assuntos não de uma maneira forçada, sabe? Ou de uma maneira que choque, alguma coisa assim, mas uma maneira verdadeira, uma maneira que você realmente se identifique com aquela realidade, ou então que você consiga aprender sobre outras e ter uma noção sobre outras realidades, né? Porque aí eu acho que você consegue também ter uma consciência de coisas que talvez já tenham passado despercebidas. Essa foi uma coisa muito importante, assim,
E só pra gente deixar um pouco mais, o Young Adult, ele versa por diversos gêneros literários. Ele pode ser terror, ele pode ser um livro que fala de doença, ele pode ser uma série de coisas, pode ser fantasia, pode ter tudo misturado, pode ser um livro de magia com alguma temática um pouco mais profunda. E é bem legal trazer. Eu acho que a gente tem muitos autores aí que estão quase consagrados nesse mercado, né? O John Green, eu acho que é o maior exemplo deles, né? Com a Culpa das Estrelas. É verdade. Puxando esse gancho da doença também. E uma coisa dos Young Adults, exatamente isso, eu acho. Eles tocam em temas que muitas vezes os pais não sabem como debater com os filhos, ou mesmo os filhos não sabem como iniciar um diálogo com os pais. E às vezes os livros, eles cumprem essa função, assim, não vamos dizer cumpre essa função, porque não dá pra você substituir, obviamente. Mas assim, os livros eu acho que eles dão muito essa introdução, eu acho que eles conseguem abrir esse caminho de diálogo entre pais e filhos. Eu acho importante também os pais lerem. Eu sei que no começo vai ser um pouco chocante, né? Eu tenho uma experiência que o primeiro livro Young Adult que eu li foi O Céu de Gafanhoto, que deu um livro meio bizarro, assim, mas eu adorei, mas eu fiquei muito chocado, assim, com palavrão, assim, com coisas que eu não estava acostumado a ver. Debate mais a fundo sobre sexualidade, então, assim, eu fiquei meio bolado, assim, quando eu vi, mas depois eu fui me acostumando que os jovens falam disso, é uma linguagem normal, então eu acho que é bom também pros pais, apesar desse choque inicial, lerem Young Adult. Isso, porque eu acho que mais do que os jovens também se sentirem representados, se identificarem, é muito importante os pais também estarem na mesma sintonia. Eu, por exemplo, eu lia muitos livros junto com a minha mãe. A gente sempre teve essa ligação muito forte com a leitura, então assim, ela lia coisas que eu lia e ela começou a me apresentar coisas que ela leu com a minha idade na época, né, na época da adolescência dela. Isso foi muito importante, porque eu acho que transformar a leitura num hábito familiar facilita muito a formação dos novos leitores, a fomento, e eu acho que os Young Adults são uma chance muito boa de aproximar, né, os pais dos filhos, ou reaproximar e transformar a família toda numa família leitora, né? Então assim, pra encerrar nosso papo aqui hoje... É porque senão a gente vai ficar falando muito tempo, fica meia hora aqui falando. Mas tem muito pano pra manga ainda. A gente decidiu escolher mais ou menos os livros Young Adults que mais marcaram a gente. E agora eu vou falar um pouco do meu Young Adult favorito, que é O Menino de Ouro, da Abigail Tarpelli. Foi publicado pela Globoalt. É um livro para contar a história de Max. Que ele tem um segredo, na verdade ele foi criado como um menino, né? A sociedade conhece ele como um menino, mas na verdade ele tem os dois sexos. Isso é um livro tão importante. Eu me lembro que enquanto o Dan conversava comigo sobre as coisas que ele estava lendo, teve uma hora que eu parei e falei assim, isso é um Young Adult? Porque a gente estava começando a ter noção do que era um Young Adult nessa época. E eu falei assim, nossa, os Young Adults, eles realmente abordam temas muito profundos, sabe? E temas que até então, por exemplo, pelo menos a gente tem obviamente uma noção, conhecimento desses assuntos. Porque a gente lê, a gente pesquisa, a gente se informa. Mas muitas vezes a gente tem um conhecimento muito superficial perto do que é a realidade dessas pessoas. E é um livro que começa muito forte, ele tem uma cena assim de chocar mesmo. É verdade. E ele depois dessa cena, ele vai para um debate muito interessante. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque eu acho que estraga um pouco a leitura. Mas assim, é fantástico. Eu inclusive já passei para minha mãe e para minha irmã esse livro. Elas leram, também adoraram. Eu acho que é um debate que é muito válido ser construído, né? Sim, agora escolher o meu Young Adult favorito é uma coisa muito difícil, porque difícil. É muito difícil. Eu não tenho nenhum livro preferido, digamos assim. Eu tenho aqueles livros que marcaram minha vida, né? Marcaram minha infância, eu tenho livros que marcaram várias épocas da minha adolescência. Eu sou uma pessoa que eu não sei escolher. Muito difícil. Mas assim, alguns Young Adults realmente me tocaram muito pela leveza, pela profundidade e pela seriedade, né, com que abordaram os temas. E assim, um deles foi o Simon versus a Agenda Homo Sapiens. Eu acho um livro extremamente importante, um livro muito sensível. O Simon é um garoto de 16 anos, que ele é gay, mas ele ainda não contou, né? As pessoas ainda não sabem. E ele tem uma relação virtual, digamos assim, com o Blue, que é o nickname de um garoto que ele conhece virtualmente. E é com esse Blue que ele consegue literalmente se abrir, né, a falar sobre ele, falar sobre as questões da vida dele. Então, assim, é muito bonito o livro. Eu acho que ele aborda essa questão LGBT na adolescência de uma maneira muito verdadeira, né, da Becky Albertalli. E ela é psicóloga, ela lida com adolescentes. Eu acho que isso é muito importante também, porque ela tem muita propriedade, né, ela conseguiu construir uma história muito bonita, muito sensível, é muito gostosa, assim, é divertida, é emocionante. Outros livros também que eu acho que trazem temas importantes, um que eu li recentemente que eu já falei, que é Dumpling, que aborda a questão da gordofobia e é um tema muito delicado, é um tema
muito difícil para quem passa por isso. E Dumpling é um livro que, por mais que você não passe exatamente aquilo que a protagonista passa, eu acho que muitas pessoas conseguem se identificar naquelas questões, naquelas inseguranças e naqueles desafios. Todo mundo uma vez já se olhou no espelho, já não gostou do que viu, ou já deixou de fazer certas coisas por vergonha ou por não achar que merece ser visto, né? Ou achar que não merece viver aquelas coisas. Simplesmente porque tem alguma coisa fisicamente, alguma coisa externa que você não gosta, sabe? Então, assim, Dumpling é muito importante, gente, porque a protagonista é tão maravilhosa, ela é tão encantadora e ela é tão fácil de você se relacionar, sabe? Ainda que você não passe pelo que ela passa, ela é muito humana. Então, por exemplo, quando eu era criança, por muitos anos eu não usei camiseta, porque eu achava meu braço muito gordo. Eu tinha muito essas questões também. Então, assim, eu acho que cada um de nós tem a sua própria questão. E o legal dos Young Adults é que eles conseguem captar todas essas questões, ou pelo menos boa parte delas. Nós somos diferentes, né? Eu acho que essa é a mensagem que todo mundo passa. Não existe um certo, um errado ou um padrão. Nós somos múltiplos. Eu acho que essa é a mensagem final. Eu acho que eu ia falar um pouco disso que você falou agora, mas eu acho um ótimo gancho para encerrar, porque eu acho que o Young Adult, ele mostra pro jovem que ele pode ser feliz da sua maneira. Exatamente. Então, assim, os Young Adults escancaram preconceito, os Young Adults põem o dedo na ferida, sim, só que ao mesmo tempo é tudo de uma maneira muito verdadeira, muito leve, muito humana. E mesmo quando não é leve, você fica preso nela, você fica preso nessa leitura e você consegue fazer essa imersão. Você consegue não apenas se sentir representado, mas ter a consciência do todo, sabe? O último livro que eu li, Young Adult, Química Perfeita, fala sobre gangue. E, assim, escancar os preconceitos sociais. E não se omite, não, sabe? Não é também de uma maneira muito romântica. É tudo muito verdadeiro. Isso é muito importante. E só pra elencar a diversidade de temas dos Young Adults, tem os 13 porquês, né? A gente não leu, a gente só viu a série da Netflix. É verdade. Mas que fala de um tema que até então a gente não pode falar, né? Tipo, é um tabu. Mas que, sabe, atinge muitos jovens, muitas pessoas com depressão. E é um assunto, assim, tem que ser debatido. Precisa ser debatido. E eu acho que quanto mais verdadeiro, quanto mais aberto a gente for para conversar sobre esses temas, fica mais fácil, assim, talvez não mudar o mundo, talvez seja um pouco pretensioso, mas eu acho que melhorar um pouco, porque é você apresentar soluções para as pessoas, é mostrar que elas não estão sozinhas, que muitas outras pessoas também têm os mesmos problemas, os mesmos receios e inseguranças, e mostrar também que tem soluções. Abrir as perspectivas. Eu acho que os livros, a literatura tem muito esse poder de abrir a nossa cabeça, abrir a nossa visão e trazer, assim, um alento, né? É uma forma de escape também. Então, assim, são temas muito importantes e eu acho que esse é o grande barato dos Young Adults, é falar. É falar pro jovem sem ter medo, né, amor? Sem preconceito, sem distinções. É literalmente mostrar o mundo dos jovens como ele é. Tem depressão, sabe? Tem problemas de autoestima, tem problemas de relacionamentos, é uma fase que tá todo mundo com hormônios em fúria, sabe? Então a gente tem Sarah Dessen que fala sobre isso também, Por Lugares Incríveis, então a gente tem muitos títulos que trazem todos esses temas e não só os jovens, né? Todo mundo pode ler, todo mundo pode conhecer mais novas realidades. Sim, eu acho que só pra finalizar, Young Adult, como a gente falou, é um gênero diverso, né? Na verdade tem vários subgêneros dentro. E tem uma possibilidade também de estimular o jovem à leitura. Sim. A gente tem que ler o que a gente sente à vontade, se sentir representado, ou que a gente está afim, ter um assunto que a gente tem interesse. E eu acho que isso é importante, isso é primordial para difundir a literatura para os jovens e fazer uma geração de leitores. Então é isso, a gente adora Young Adult, assim como vocês, e a gente espera que cada vez mais pessoas, não só os jovens, se abram para esse gênero, porque é muito importante e só engrandece o debate. Então é isso aí, gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho de alerta para receber as notificações de novos vídeos. E se inscrever nas redes sociais do Valendo e continuar acompanhando a gente pelo site. Se vocês gostaram do nosso papo, comentem também. E a gente quer saber quais são os Young Adults preferidos de vocês e por quê. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, até o próximo.